Fala galera, aqui é o Anime Tudo, e hoje vim falar sobre um dos fenômenos mais jogados no mundo, os jogos de cartas Yu-Gi-Oh! E quem tá interessado em saber qual será a próxima invocação depois da link eu vou dizer, mas antes peço pra vocês deixarem o like, que ajuda muito, e para quem é novo aqui se inscrevam no canal, por favor não custa nada, só vou começar o vídeo quando vocês clicarem no botão vermelho abaixo, brincadeirinha, roda o vídeo. Here we go. Bem, para começar os jogos de cartas Yu-Gi-Oh! São bem jogados, e como vocês sabem, ao longo do tempo surgiram vários tipos de cartas e invocações malucas. No início eu não gostava da ideia, preferia o jogo como era antes, mas depois fui me acostumando, e me adaptei a estes estilos, assim acabei gostando das ideias de invocações malucas, e elas são: invocação de fusão, que já existia desde o início do jogo, quem sabe tá ligado, além de ser uma das mais simples de se fazer. Deixe-me explicar: envie os monstros matéria de fusão para o cemitério. Então pegue o monstro de fusão correto do seu deck adicional, coloque-o no campo com a face para cima em posição de ataque ou de defesa. Finalmente, envie o card de invocação para o cemitério. Também existem muitas outras maneiras, como por efeitos de outras castas. Agora tem os monstros de invocação Synchro, que vieram logo depois dos de fusão. Eles são um pouco mais complexos de se fazer, mas nada que seja de virar a cabeça. Se você for bom em matemática vai ser mamão com açúcar. Deixe-me explicar. Durante sua fase principal, você pode declarar uma invocação Synchro quando o nível combinado total de um monstro regulador com a face para cima e qualquer número de outros monstros com a face para cima que você controla forem iguais ao nível do monstro Synchro que você deseja invocar. Depois de conferir novamente o nível do monstro Synchro que você deseja invocar, envie os monstros matéria Synchro com a face para cima do seu lado do campo para o cemitério. Lembre-se, somente um monstro pode ser o monstro regulador. Depois de enviar os monstros do campo para o cemitério, pegue o monstro Synchro do seu deck adicional e coloque-o no campo com a face para cima em posição de ataque ou com a face para cima em posição de defesa. Logo depois surgiram os XYZ, que viraram uma febre na época do Yu-Gi-Oh! Zeshao. Esta invocação na verdade é mais fácil do que parece. Deixe-me explicar: escolha um monstro XYZ do seu deck adicional para o qual você possui as matérias XYZ corretas. As matérias XYZ devem estar com a face para cima no seu lado do campo e devem ser as duas ou mais do mesmo nível do monstro XYZ que você quer invocar. Depois, empilhe as matérias XYZ uma sobre a outra. Pegue o monstro XYZ do seu deck adicional e coloque-o sobre as matérias XYZ empilhadas. Uau! Cara, o jogo foi evoluindo, daí nasceram as cartas Pendulum. Na moral galera, vou dizer uma coisa e não me critiquem, não gosto muito desse tipo de carta, por isso prefiro evitá-las em meus duelos, porque, mano, são puta cartas apelonas. Se liga só na invocação: uma vez por turno, durante a fase principal, se o duelista do turno tiver um monstro pêndulo em cada uma das suas duas zonas pêndulo, o duelista do turno pode invocar por invocação pêndulo qualquer número de monstros da sua mão ou qualquer número de monstros pêndulo que estiverem com a face para cima no seu deck adicional com um nível entre os valores da escala a pêndulo. Ou seja, cara, você pode invocar 5 monstros de vez no seu campo. Resumindo, isso é coisa de ladrão! 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 Ladrãozinho! Seu ladrão! 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 Ladrão!
Ladrãozinho, seu ladrão! Depois o jogo deu uma melhorada, mas ainda acho que a Konami errou em muita coisa. Foram as mais novas cartas, Cyberes e suas amiguinhas as cartas Link. Deixe-me explicar como as cartas Link funcionam. Durante a fase principal, o duelista do turno pode invocar por invocação Link ou escolher um monstro Link no seu deck adicional e enviar os monstros com a face para cima apropriados que ele controla para o cemitério como matérias. O número de matérias deve ser exatamente igual ao número Link do monstro Link invocado. Por exemplo, um monstro de Link 3 requer 3 matérias. No entanto, monstros Link no campo podem alternativamente ser considerados como múltiplas matérias, igual ao seu próprio número Link. Por exemplo, um monstro de Link 3 pode ser considerado como 1 ou 3 matérias, mas não 2. Depois disso, o monstro Link escolhido é invocado por invocação especial do deck adicional para a zona extra de monstros ou uma zona no campo desse duelista que um monstro Link no campo aponte para ela, em posição de ataque. Legal. Bem louco. Com isso o jogo mudou completamente. Na minha opinião, acho que ficou melhor, como um jogo de xadrez com muitas estratégias, e de pensar muito antes de fazer uma jogada de merda. Mas ainda assim o jogo pode ser modificado futuramente, por estar chegando mais e mais cartas do deck adicional. Então o número de cartas do extra deck pode ser aumentado, melhor, deve ser aumentado. E por causa dessas e muitas outras afirmações, que as próximas cartas e a nova invocação vão ser diretamente do deck principal. Bem, chega de enrolação e bora para o que interessa. Quais serão as novas cartas? Ainda não há nada confirmado, mas sairão imagens de cartas diferentes das outras, com a cor meio roxo azulado e, bem, fiz o que eu pude e tentei traduzir. No fim das contas acabei descobrindo que são um novo tipo de cartas chamadas Zeal e provavelmente sua nova invocação, a Zeal Invocação. Bom, como eu bem disse as cartas Zeal assim como as Ritual são utilizadas no deck principal, ou seja o que você usa sem ser o extra deck. Continuando, podem ser invocadas a partir de cartas do deck adicional que possuem o mesmo nível do cartão de monstros real escolhido, na maioria das vezes são feitos assim, mas também existe outros modos, como por efeitos de outras cartas ou lendo o que se pede como requerimento. Legal. Bem louco. Falou, foi isso. Não sei se vocês gostaram da ideia, mas com a chegada das novas cartas Zeal os jogos de Yu-Gi-Oh vão ficar muito melhores. E antes de irem caindo fora, gostaria que vocês conferissem outros vídeos aqui do canal e comentassem o que acharão das cartas Zeal e se elas podem realmente vir à tona. É com vocês. Falou e aí nós.